Boa noite a todos. Espera mais um minutinho para o grupo ir entrando. Vocês estão sabendo da novidade que foi divulgado lá no Instagram da AME e que andou circulando aqui no nosso grupo de estudos? Eu tô, mas vou ficar quieto. Pode falar, Ruth. Acho que a Ruth levantou a mão. Também acho que sim, mas acho que elas. Acho que sim. Acho Mas que talvez sim, tenha né? sido sem querer. Bebeto, posso te convocar para a prece inicial? Claro, com certeza. Acho que a gente pode ir começando, até para não atrasar muito. Sim. Então, queria começar aqui primeiro dando boas-vindas a todos vocês. Hoje eu vou conduzir. Estou aqui um pouquinho tensa, hein, Bebeto? Não conseguia nem compartilhar a tela aqui. Mas quero começar compartilhando, dividindo com vocês essa novidade, né, na AME Carioca, que a gente está fundando, né, está começando a organizar o departamento de pesquisa. Então, lá no grupo, a gente já tem um Google Forms pronto para quem quiser participar, quem quiser se inscrever. Essa novidade também está no nosso Instagram, então acho muito especial da gente poder compartilhar essa informação. Acho que é o momento, vindo do Mednesp, que eu não estive presente, mas entendo que é um momento muito especial aqui para a gente na AME Carioca. Hoje a gente recebe o Igor. Igor, muito prazer, muito obrigada por você estar aqui com a gente. O Igor vai fazer o nosso estudo de hoje e eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer a leitura da nossa página inicial. Ruth, você segue com a mão levantada aqui, se em algum momento você quiser falar. Tá, baixou a mão. Oi, desculpa, é que eu não estava conseguindo falar que é para dar boa noite. Ah, muito importante, muito obrigada. Obrigada. Como eu não sei mexer muito bem, eu vou tirar de novo o microfone, tá? Ah, estamos todos aprendendo, eu também estou aprendendo aqui. Então, eu vou começar lendo a nossa página, que eu acho que ela é super oportuna para o dia de hoje, do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, do Emmanuel, que é a mensagem Não Duvides. O que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. É Tiago, capítulo 1, versículo 6. Em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos nas realizações que empreendes procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que conduzirão à altura que deseja atingir. Na dúvida, no plano externo, pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material. Mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem, procurando-o com todas as possibilidades ao nosso alcance. Abandonemos a pressa e ouvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações,
amando, aprendendo, servindo infatigavelmente. Eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo a inclinar-nos para a negação e para a morte. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Pode fazer a prece, Carla? Por favor. Nesse momento, após essa leitura, uma leitura tão instrutiva de Emmanuel, agradecemos a espiritualidade amiga por ter nos guiado até aqui no dia de hoje, permitindo-nos participar de mais esse momento de estudo, de mais essa frente de melhoramento em nossa encarnação. Que essa espiritualidade que nos guiou até aqui possa nos amparar durante essa hora que vai se seguir, a fim de que nossas mentes e nosso espírito estejam aptos à apreensão das revelações que a doutrina espírita nos reserva sobre esse tema, que é um tema tão essencial e muito interessante. Que essa reunião, assim como todas as outras que se seguiram e as que vão se seguir neste grupo de estudo do passe como cura magnética, possamos desenvolver nossas potencialidades de espíritos imortais como médiuns aptos a oferecer para as almas necessitadas o bálsamo divino que vem dos céus e passa sobre nós em direção àquele espírito necessitado no burilamento de suas provas e expiações durante sua vivência no orbe terreno. Pedimos que a espiritualidade amiga, os mentores espirituais dessa reunião, os falangeiros de doutora Marlene Nobre, de doutor Bezerra de Menezes, estejam juntos do nosso irmão Igor, que vai nos presentear com a explanação, com o estudo do dia, deixando sua exposição clara, a fim de que possamos ter o máximo aproveitamento do que nos é oferecido hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Bebeto. Ô, Carla. Igor. Oi? Oi? De nada. Você ia falar alguma coisa? Não, pode seguir. Ah, sim. Igor, quero te apresentar aqui para o grupo quero que você fique à vontade. Não sei se você vai compartilhar alguma imagem, enfim, mas fica à vontade, a sala é toda sua agora. Muito obrigado. Eu não planejei trazer nenhuma imagem, não. Eu estou com os livros aqui em cima da mesa, aqui meio espalhados, e vou me servindo deles para a gente ir conversando, né? Eu imagino que seja bom também a gente fazendo esse diálogo. Quem está com dúvida, quem tem alguma coisa para acrescentar, é sempre bom, né? Acho que é assim a forma que a gente tem estudado no centro, né, Bebeto? E eu acho que é muito produtivo dessa forma. Tem alguma consideração, alguma coisa que a gente precisa falar antes a respeito? Tem alguma coisa, Bebeto? Ou eu já posso ir direto para o tema? Não, pode seguir, amigo. Esse sistema aqui ainda estou um pouco perdido, assim, né? Pode seguir. Então, vou apresentar o Igor. O Igor é meu irmão de alma. Nos conhecemos no ano passado aqui aqui em Valença.
E o Igor é um grande parceiro aqui no trabalho do Núcleo Valença aqui da AME Carioca. Ele é educador físico e um grande estudioso aqui da doutrina, um cara muito inteligente e eu tenho uma profunda admiração por ele. Tenho certeza que vai ser incrível o que ele for trazer para a gente. Então, só convidar todo mundo para não ficar tímido e participar. Quem quiser falar, né? Quem quiser colocar alguma coisa, quem quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Do jeito que a gente já faz. Aí. Fica à vontade, É amigo. recíproco. Você sabe disso. Bom, então vamos lá. Esse tema é um tema que me apaixona, assim. Inclusive, foi o primeiro tema que eu li sobre o espiritismo, né? Eu não sou espírita assim desde muito novinho, né? Não foi, digamos assim, pela via da assistência espiritual. Também é muito comum a pessoa começar. Eu tinha muita curiosidade. Minha mãe já era espírita e ela me deu um livro sobre perispírito e me pediu para, já que eu discordava tanto dela assim, refutar ali aquelas coisas que estavam escritas ali e não deu muito para fazer isso, né? Aí eu acabei virando espírita. Mas era um livro sobre o perispírito. E agora, assim, antes da gente entrar no tema do perispírito, eu acho que é importante que a gente domine bem, assim, alguns conceitos que são conceitos bem básicos, assim, da doutrina. E, ainda que alguns aqui eu imagino dominem muito bem esses conceitos, eu acho que é válido a gente trazer, né, para que a gente tenha uma sequência didática importante. Então, lá no Livro dos Espíritos, de Kardec, nossa obra, né, fundamental, fundacional, né? Os espíritos, eles nos dizem que existia Deus, né? E Deus criou duas coisas, basicamente. Então tem essa trindade, digamos assim, né? É Deus, espírito e matéria. Tudo que existe é isso. Composição, principalmente desses dois elementos, né? Aliás, desses três, porque nós estamos em Deus o tempo inteiro. Mas para compreender a natureza específica das coisas, né? Porque Deus está em tudo, então não especifica nada quando a gente vai explicar isso. Então a gente sempre vai entender que tem uma parte material e uma parte espiritual ou de princípio inteligente, não é? Porque quando tem espírito e matéria, essa referência ao espírito também é uma referência a aquilo que está sendo desenvolvido como espírito. Porque o princípio inteligente ainda não é um espírito exatamente nos termos que a gente usa, não é? Mas ele vem a ser. E ele é da mesma realidade da realidade espiritual, né? Então, o princípio inteligente, ele não é material. O princípio inteligente, ele é dessa realidade espiritual que trata ali naquela trindade. Porque tem alguns termos que os espíritos têm dificuldade pela nossa falta de linguagem de ser preciso, né? Então, às vezes, a gente também vê eles falando sobre matéria, quando a gente sai da matéria, mas como assim? Como que a gente pode sair da matéria? Não tem esse... Então, assim, às vezes a matéria ela é referida de uma forma absoluta, nesse sentido, como Deus, Espírito e matéria, e tudo que a gente conhece, que a gente já ouviu falar, é, de certo modo, constituído nesse sentido. Mas, às vezes, a gente também está falando só da matéria grosseira. Então, quando a gente está falando da encarnação e a pessoa se desliga da matéria, o que é se desligar da matéria? É se desligar dessa matéria grosseira. Mas nós ainda continuamos ligados a algum princípio material, digamos assim, não é? Porque quando a gente vai falar lá do fluido cósmico universal, que preenche tudo, todas as coisas, o que é o fluido cósmico universal, se não essa matéria, com M maiúsculo, digamos assim? Tem um princípio material no fluido cósmico universal. E isso é trazido na obra de Kardec, e na Gênese, ele também, eu acho que explica isso
um pouco melhor. Tem uma parte que ele vai falar dos fluidos espirituais. E aí ele mesmo diz que é assim, ó, não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitivo, eles são sempre matéria, mais ou menos quintessenciada. De realmente espiritual, só a alma ou o princípio inteligente. Dá-se-lhes essa denominação por comparação apenas e, sobretudo, pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode dizer-se que são a matéria do mundo espiritual, razão porque são chamados fluidos espirituais. Por que eu trouxe esse trecho? Por duas razões. Uma, para já elucidar essa questão dos fluidos espirituais, que o nosso perispírito ele é constituído de fluidos espirituais, mas lembrando que quando Kardec fala aqui que fluidos espirituais não é uma denominação rigorosa, nesse sentido de espiritual, porque espiritual mesmo é sem matéria. São os dois polos, digamos assim, que constituem as coisas. O fluido espiritual, ele é material, como nos diz Kardec. Ele diz aqui, ó, pois, em definitivo, eles são sempre matéria, mais ou menos quintessenciada. E aí a gente passa para uma outra questão. Quando a gente fala aqui mais ou menos quintessenciada, e eu acho que isso é uma das coisas mais fascinantes, assim, de capacidade de explicação do espiritismo, que é a gradação das coisas, né? Assim como a nossa evolução não dá saltos, a criação, a realidade, não tem buracos. Ela é toda graduada. Tudo gradativamente vai se compondo e se complexificando, se tornando mais complexo, mais ou menos sutil. Então, numa ponta, a gente teria o... Deixa eu ver aqui, que tem um trechozinho também que Kardec fala disso. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Enquanto eu vou buscando aqui, eu vou falando. Numa ponta, a gente tem o fluido cósmico universal, que seria a matéria absolutamente pura, né? Então, quando a gente pensa em fluido cósmico universal, puramente, sem dizer de mais nada, é a matéria em seu estado mais puro. E aí Kardec diz que, no seu aspecto mais grosseiro, a matéria é isso que nós entendemos como matéria. São esses elementos, né? Nosso corpo é constituído desse polo oposto da matéria, desse polo mais condensado da matéria, mais denso. Então, de um lado, nós temos o fluido cósmico universal, que é absolutamente etéreo, que é algo extremamente sutil, que para nós, né, para a ciência, jamais seria considerado matéria. E, do outro lado, nós temos essa matéria tangível, que para nós é muito mais fácil de entender assim. Mas entre esses dois extremos, não tem dois saltos, não são duas realidades absolutamente distintas. É a mesma realidade que nós podemos investigar ela em gradações múltiplas. E quando a gente vai pensar, por exemplo, no nosso corpo, a gente pode reduzir o nosso corpo e pensar nos tecidos, a gente pode pensar na célula, a gente vai reduzindo. E cada vez que a gente vai descendo mais da célula, a gente pode pensar nos átomos. Os átomos são constituídos de outras partes. E essas partes são constituídas de outras partes. E aí a gente vai vendo que quando a gente vai se encaminhando para essa realidade cada vez menor, a gente também pode chamar de uma realidade cada vez mais sutil, a gente vai adentrando dimensões que são cada vez menos
densas, cada vez menos grosseiras, cada vez mais próximas do fluido cósmico universal, que é esse estado puro da matéria. Deixa eu... Enquanto você procura aí, Igor, queria até sim. exemplificar isso também. Se a gente parar para pensar na matéria mesmo como ela é, né? A gente aprende na escola aquelas coisas como fases, estados da matéria, estados físicos da matéria, né? A gente estuda o sólido, líquido, gasoso, né? E na Grécia Antiga, se falava que o éter era o Igor vai falar melhor que eu, se falava que o éter é como se fosse uma quinta essência dessa matéria, ou seja, algo que é sólido, que se torna líquido, está mais fluido do que antes. E que, porventura, se torne gasoso, está mais fluido do que antes. É como se o éter fosse mais um passo nessa cadeia, né, Igor? Sim, essa intuição dos antigos, né, da quinta essência, porque eram 4 essências. Eles entendiam que o mundo era constituído de 4 coisas que eram essenciais e a matéria se constituía dessas 4 coisas, de mistura dessas 4 coisas. E quais coisas eram essas? Era o fogo, a água, o ar e a terra. Então eles acreditavam que tudo na matéria era constituído dessas 4 coisas. E aí Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, ele disse que, na realidade, tudo era constituído de água. E, no meu ponto de vista, eu acho que ele não tinha palavras para expressar, porque ele era um indivíduo extremamente genial, e o que ele queria dizer era fluido cósmico. Eu realmente acho isso. Não tem como provar, e também a gente não vai adentrar isso, porque seria uma outra coisa, né? Mas já que o Bebeto trouxe. E ou seja, é água, ou seja, tudo é fluido. E aí depois veio um discípulo dele e disse que a água era muito grosseira, que deveria ser algo mais rarefeito, mas que tinha essa propriedade da água, que deveria ser fluido. Então deveria ser o ar. O ar, sim, deveria ser aquilo que era o princípio de todas as coisas, que era o Anaxímenes que falou isso. E depois veio outro, falou do fogo. Enfim, aí ficou numa discussão, de certo modo, ali, para descobrir qual desses elementos seria o elemento primordial. E aí, se eu não me engano, foi Aristóteles, agora eu não tenho certeza do que eu estou afirmando, mas eu acho que foi Aristóteles que disse, olha, não é nenhuma dessas 4 coisas, é uma quinta essência. Por isso que a gente fala quintessenciado. Quintessenciado, ou seja, é algo que é muito mais sutil do que essas 4 coisas que nós consideramos como essenciais. Então, é uma quinta essência. Então, esse termo quintessenciado, ou seja, que é mais sutil, que é menos denso, vem dessa discussão dos primórdios ali da filosofia. E aí, agora a gente passando já para... que eu realmente não consegui achar aqui, não sei por que eu marquei, mas não consegui achar. Mas tem uma parte que ele fala exatamente sobre essa questão da pureza do fluido cósmico universal. E aí, tem uma partezinha aqui do capítulo 14 da Gênese, que esse capítulo é fantástico, são dos fluidos, né? E aí tem uma partezinha que fala formação e propriedades do perispírito. E a gente já vai entrar diretamente no tema. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos. Então aqui a gente já vê o seguinte, quando a gente está investigando o perispírito, a gente também pode se referir a ele de outras formas, porque todo nome que a gente escolhe e que os espíritos se viram obrigados a escolher, porque a verdade em si está expressa no pensamento, ela não está expressa nas palavras. E as palavras, de certo modo, elas prendem as ideias. É um pouco mais difícil da gente expressar certas realidades com a nossa linguagem. E os próprios espíritos se referem a isso. E é por isso, no meu ver, que eles se valem de nomes diferentes, de definições que vão se aproximando e vão costurando, de certo modo, ali aquele conceito que eles querem expressar. Então, o conceito de perispírito, né, que foi o nome que Kardec cunhou,
tem a ver com peri, que é aquilo que está em volta, e espírito, né, que é o espírito, nesse sentido que a gente já conhece. Ou seja, perispírito é aquilo que está em volta do perispírito. E a gente já pode entender isso pelo próprio nome. E aí ele fala, olha, tem esse conceito, é aquilo que envolve, de certo modo, o espírito. Ou é o corpo fluídico dos espíritos. E aí já muda um pouco, porque quando a gente pensa nessa realidade de corpo fluídico do espírito, já é uma expressão dele mesmo, não está envolvido por ele. Até porque se a gente for pensar em espírito sendo envolvido, a gente precisa do espírito em algum lugar. E algum lugar já é, de certo modo, uma materialização da coisa. Porque tudo que é imaterial não tem um lugar específico no cosmos, né? A realidade imaterial, ela não tem relação direta com localização. Então, não tem um dentro e fora, uma coisa que pode ficar envolvida. Para ser envolvido, já tem que ser material. Então, quando fala que é o corpo fluídico dos espíritos, então esse espírito ele está se expressando, é o corpo dele. É a forma de expressão de existência do espírito. Corpo fluídico dos espíritos. E aí ele continua. É um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência, o alma. Então, de certo modo, até nós estávamos no último estudo, a gente falou disso, e eu falei sobre perispírito, assim, né? Assim como Kardec se valeu ali de forma não específica, ele mesmo se retrata, né? Naquele primeiro trecho que eu falei. O perispírito também dos átomos, das coisas, a gente pode pensar nesse sentido. As coisas têm, de certo modo, sim, tudo que envolve uma inteligência, ou seja, um princípio inteligente, está se expressando ali na matéria, em alguma forma, sempre vai ter isso. Quando a gente pensa em princípio inteligente, esse princípio inteligente, ele não está não expresso, ele está sempre se expressando em algum lugar. E esse lugar é a matéria. E a matéria mais sutil é esse primeiro contato do princípio inteligente ou de uma inteligência já formada, madura, que é o espírito. Então, essa inteligência formada madura ou essa inteligência ainda não formada, para ser formada, um princípio inteligente, ele está sempre envolto, como Kardec traz aqui, ó. É uma condensação de fluidos em torno de um foco de inteligência. Então, toda inteligência, ela vai condensando matéria ao redor dela na medida do que ela consegue ordenar e complexificar. E aí a gente vai entrar em um outro conceito, que é o conceito mesmo de vida. Quando a gente pensa, isso já é um conceito até da física mesmo, da bioquímica. Quando a gente pensa que as coisas estão vivas, é claro que definir vida é algo muitíssimo difícil, eu não estou tentando aqui definir vida, tá? Mas existe uma tendência, que é uma tendência fundamental, que tudo que está vivo expressa. Então, apesar de não ser uma definição, a gente está descrevendo algo que é essencial da vida. O que é essencial na vida? É a tendência de ordem. Tudo que está vivo está tendendo a se ordenar. E o que não está vivo, o que, quando a gente vai pensar numa matéria não viva, ela está tendendo a se desordenar, se desagregar. Essa tendência à desagregação é o que a física chama de entropia. Então, isso já inclusive, é uma lei física muito bem descrita. E quando vai se falar sobre a vida, eles, na verdade, invertem um pouco a coisa, né? Eles dizem que é uma entropia negativa. Mas, no meu ponto de vista, negativo é apenas aquilo que desagrega, né? Mas, enfim, o conceito físico é esse da entropia, que é essa tendência à desagregação, e como a vida é entropia negativa, ela tem a ver com agregação e ordenação, porque não é uma agregação desordenada. E
o princípio maior ali da vida é essa ordenação. E aí, da ordenação, advém uma segunda necessidade. Para que a gente consiga mais ordem, a gente também precisa de complexidade. Porque se eu precisar organizar um livro na minha prateleira, eu não tenho muita ordem. Assim, qual é a necessidade que isso vai ter de uma organização? Um livro numa prateleira. Olha, você vai colocar o livro, ele pode estar em posições diferentes, mas em qualquer posição ele está organizado. Se eu já coloco 2 livros, eu já posso até começar a pensar em alguma ordem. Mas ainda assim, é muito difícil você pensar em uma ordem ali. Talvez, se for um livro que é, por exemplo, o primeiro livro de uma série, ou então o livro dos Espíritos, depois vem o Evangelho. E aí eu já posso pensar, olha, eu vou colocar na esquerda o livro dos Espíritos, porque o livro dos Espíritos veio antes. Então eu já consigo, tem 2 coisas, eu já consigo começar a organizar. Tem 3 coisas, eu já consigo organizar mais e cada vez mais vai sendo necessário que eu organize essas coisas. Se eu tenho uma multidão de livros e eu não os organizo, a minha capacidade de achá-los fica muito, né, dificultada, minimamente falando. Quanto mais coisa eu tenho, mais ordem, maior capacidade de ordenação, que é esse princípio fundamental da vida, eu vou precisar ter. Então, essa força de ordenação é a força fundamental de tudo que está vivo. Portanto, quanto mais complexo é a coisa, quanto mais a coisa evolui, e aí tem ali aquele livro do André Luiz, Evolução em 2 Mundos, ou seja, nesses 2 mundos, nessas 2 realidades, né, uma mais grosseira e outra mais sutil, ele vai descrevendo isso. E quando ele vai descrevendo lá da mônada, ele se vale desse conceito que é do Leibniz, de mônada. Eu não vou entrar aqui, mas se alguém quiser pesquisar, é um conceito também muito interessante. E aí, o Leibniz ele diz que a mônada é basicamente o princípio inteligente, estaria para o princípio inteligente, como a gente imagina ele da forma mais simples. Imagina um princípio inteligente bem incipiente, bem no princípio da sua existência, da sua escala de evolução. Isso é a mônada. E aí, o André Luiz, ele se vale desse conceito, ele vai falando que desde a mônada até o arcanjo, a gente vai organizando cada vez mais, complexificando, e quando ele vai descrevendo essas realidades, você vai vendo que cada vez mais vai ter uma complexidade maior e uma necessidade de organização maior. Então, nós também vamos identificar isso em nós. A nossa vida hoje, a multiplicidade de informações que nós temos, a quantidade de informações mesmo que nós estamos expostos, exige do nosso psiquismo, da nossa inteligência, uma capacidade muito maior de ordenação para que a gente escolha, né, as ações da nossa vida, para que a gente tome alguma decisão. Se você não tiver muita informação, se você não tiver muita opção, fica inclusive mais fácil de escolher. Você precisa se organizar menos, precisa pensar menos. Então isso vai se expressando em tudo. E aí a gente já vai partir para essa noção de organizador biológico, MOB, modelo de organização biológica, né? Quando o André Luiz traz esse conceito, que é um terceiro conceito, digamos assim, terceiro não, porque não tem ordem exatamente, né? São formas diferentes de se expressar sobre a mesma realidade. Porque Paulo também se expressou falando sobre o perispírito e disse que era o corpo espiritual. Então, Kardec disse que era perispírito. Depois ele mesmo também diz que perispírito ou corpo fluídico.
e modelo organizador biológico. É um outro conceito que o André Luiz já traz de uma forma muito mais voltada para essa questão da biologia, do desenvolvimento do corpo. Então, quando ele fala que esse modelo, essa é a forma essencial. No perispírito que está a forma. E para que ele consiga informar o corpo, né, ele precisa ter já essa forma pré-estabelecida. Então, o nosso corpo ele é desenvolvido, não é o nosso perispírito que está espelhando o nosso corpo quando a gente desencarna. Ah, não, manteve a forma do corpo dele. Não. É o corpo que manteve a forma ou desenvolveu a forma que já estava pré-expressa no perispírito. Então, a nossa forma de ser, o nosso corpo como ele é uma expressão material mais densa, né, de uma expressão também material de um corpo menos denso. Porque também é um corpo. Como Kardec diz, é um corpo fluídico dos espíritos. Então, o meu corpo fluídico, quando encarnou, ele começou a produzir um processo de organização biológica. E quem que está organizando isso é o quê? É o meu perispírito. Só que, olha o nível de automatismo, de muita complexidade. É por isso também que a gente fala de inconsciente, quando a gente vai lá na psicologia e fala que o nosso consciente é um negocinho desse tamanho e o nosso inconsciente é gigantesco. Imagina se eu conscientemente precisasse organizar tudo que tem no meu corpo. Não ia dar conta. E aí a minha evolução ia ficar muito atrasada, porque ia ser muito difícil. Eu evoluir esse pedacinho assim de forma consciente não ia dar. Imagina se eu tivesse que pensar conscientemente no meu coração batendo, em cada, sei, nas mitocôndrias lá trabalhando, uma a uma. Como é que a gente ia fazer isso? Não ia dar. Então a gente tem o MOB, o modelo organizador biológico, o nosso perispírito, cheio de automatismos que a gente foi desenvolvendo ao longo dos milênios. Lá desde o átomo, que a gente foi criando esses automatismos, essas capacidades da nossa tendência, que é a tendência de estar vivo, de organizar coisas. Então Deus, ao nos criar, vai nos criando pouco a pouco, ele vai incutindo em nós esses automatismos através das experiências. Então experiencia um átomo, experiencia outro átomo, e a gente vai crescendo em complexidade, crescendo em capacidade de organizar essa complexidade, e assim a gente vai indo. E quando a gente vai subindo nessa escala ontológica, né? Ontológico, não sei se eu me faço claro, ontológico é o que me veio à mente aqui, mas tem um outro nome. Bebeto, você consegue me ajudar? Como é que é o nome dessa escala? Não consigo te ajudar. Eu esqueci o nome dessa escala. Que vai categorizando os... Taxonômica, não. Taxonomia de Bloom, né? Isso. Então, essa escada taxonômica, digamos assim, que é essa escala dos seres vivos, né? É a Mas escada de nós... evolução, né? Isso, de De onde evolução, surgiu cada exatamente. ramificação, de onde foram surgindo as espécies, a escala evolutiva. Isso aí. Então, essa taxonomia, na verdade, é a descrição dessa hierarquia das coisas, né? Aí tem a taxonomia de Bloom, que é a mais famosa, que é essa taxonomia que vai descrevendo os seres de acordo com seus graus de complexidade, de certo modo, né? Ele não descreve assim, mas de acordo com a nossa conversa, é por aí. E se a gente for ver, é assim mesmo. Só que o Espiritismo já nos traz o seguinte, olha, não começou ali, não começou na célula, né? Começou muito antes, a gente está evoluindo desde o átomo. Então, a gente, ao redor, né, em torno de um foco de inteligência ou alma, sempre vai existir essa condensação fluídica. E essa condensação fluídica é uma agregação de fluidos. Então, o fluido está puro e disperso no fluido cósmico universal, vibrando ali nas potencialidades, tudo potência, não tem ato, não tem
existência propriamente dita, é só uma potência, é uma possibilidade. Então, no fluido cósmico universal, estão expressas todas as possibilidades. Tudo ali é potência, ainda não tem existência de fato, né? E ali é exatamente assim, é o hausto divino, aqui, É isso. hausto divino, É o hausto do Criador. hausto do Criador, hálito divino. Hálito divino, hausto do Criador. Isso. Então ali, todas as potências, que são as potências, as possibilidades de criação do nosso Pai, estão ali expressas. Conforme a gente vai se individualizando, a gente vai ficando mais restrito, obviamente. A gente para de ter certas potências, mas a gente ganha em existência, né? Em coisa que a gente de fato é. A gente não pode ser, a gente é naquilo que a gente está sendo. Claro que ainda existem múltiplas potências em nós que nós precisamos transformar em ser. Então, nós somos potencialmente anjos. Somos anjos atualmente? Não, ainda não. Falta muito, né? Pelo menos para mim falta muito. Eu não sei para cada um. Para mim falta muito. E o que falta nesse sentido que a gente. Porque aqui para mim deu uma Travou, agora voltou. travadinha. Acabou de voltar, amigo. E travou de novo. Pessoal, enquanto o Igor não volta, alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer trazer alguma dúvida? Voltou. Pronto. Voltei, mas eu ouvi o que você estava falando. Alguém quer trazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Eu até tenho uma pergunta, tudo bem, Igor? Tá maravilhosa aí sua explanação. Peço desculpas aí que eu estou em trânsito aqui, né? Eu Não, tenho uma imagina. dúvida, não sei se é melhor agora, se fica à vontade para responder agora ou depois. É mais uma curiosidade, cara. Assim, sempre fico assim refletindo, né? Existe a teoria do monismo, né? De que, em última análise, o espírito, né, é a última etapa de quintessência da matéria, né, do fluido cósmico, que é tudo uma coisa só, né, enfim. Aí eu não sei como é que esse debate está vivo, né? Você abordou isso, né? Assim, até o que você acha disso, e se esse debate está vivo, ou você acha que o espírito e o fluido cósmico são coisas de outra natureza? É claro que isso é tudo hipótese, né? Para a gente tentar entender. Mas queria ver a tua opinião, cara, se você tem algo para trazer, mas pode ser no final, para não cortar também, é porque o Bebeto Não, abriu aí tranquilo. a oportunidade. Obrigado aí, cara. Então, esse debate está muito vivo, principalmente na filosofia. Existem artigos sendo produzidos o tempo inteiro sobre isso, né? E aí, assim, o espiritismo ele é dualista, né? Dualista filosoficamente falando, mas pela própria doutrina são três partes, né? Deus é uma dessas partes. É porque quando a gente está falando das coisas em específico, né, a gente acaba excluindo Deus dessa jogada. Mas o que também não é muito inteligente, né? Dentro, pelo menos, da nossa cosmovisão. Porque a gente existe nele. Então, tem uma certa diferença aí. E é até difícil de você provar a existência de Deus, no meu ponto de vista, porque, como é que eu vou falar isso? Deus, de certo modo, ele não existe. Tecnicamente falando, ele não existe, porque existir é estar fora. Ex sistere. Então, ele estaria fora dele. Como é que você vai provar algo que não pode estar fora de si mesmo? Né? Então, por isso que fala, eu sou. Ele é o que é, ele é ser, ele não existe. Existir é menor do que ser. Né? Então, a gente se expressa, o nosso ser é uma existência, porque a gente está nele. A gente não está só na gente, a gente não está em si mesmo, eu não venho de mim, eu venho dele. Então, essa existência, porque é sempre exterior, então, para que eu exista, tem que ter algo além de mim. Então, eu existo em quê? Nele.
Só ele que existe em si mesmo. Todas as outras coisas existem nele, né? É E isso por aí, isso, Carla. A Carla fez assim um boom na mente aqui. É isso aí. O Rodrigo fez um estímulo pro Igor que ele nem imagina. não é. Não imaginei que eu fosse falar disso sobre pré-espírito, não, mas, O Bebeto, mas o Bebeto, Fala, Lívia. a gente conhece o Igor, né? O Igor, ele faz isso com a gente, Carla. Ele explode nossa mente mesmo. Eu queria dizer prazer de novo, tá, Igor? Ô, Igor, posso só fazer claro, uma intervenção? Acho que o Rodrigo chegou claro. um pouquinho depois, mas até para contextualizar com o que você já falou, para as pessoas que estão aqui que não têm contato com o monismo assim de cara de forma mais aberta assim, mais clara, né? Mas o Igor lá no começo, ele começou falando que existe uma trindade universal, que no livro dos Espíritos, os Espíritos colocam para a gente essa trindade universal da constituição de tudo que existe no universo, que é o quê? Deus, numa ponta, espírito, espírito que a gente pode botar como sinônimo de princípio inteligente, e matéria. Então tem três coisas: Deus, espírito e princípio inteligente. Então tudo que se constitui no universo, tudo, tangível e intangível, para nós que somos espíritas, se constitui de Deus, matéria e princípio inteligente. E os espíritos nos trazem o fluido cósmico universal como o veículo pelo qual essa trindade se expressa. Mas agora, do meio para o final, o Igor falou que os espíritos chamam o fluido cósmico universal de hálito divino, de hausto do Criador. Então, é como se fosse algo que sai de Deus. É algo que essa inteligência suprema produz. Então, é um veículo, né? E aí ele trouxe aí nessa progressão, ele trouxe para a gente a questão da quintessência, de que vamos pensando assim, né? Que veio da sólido, líquido, gasoso, a éter, e vai se como se fala, rarefazendo, né? Vai se tornando mais rarefeito, Eterizando. eterizando, exatamente. E o perispírito, o que que é o perispírito? Bom, o perispírito é uma agregação deste fluido cósmico universal em torno de um princípio inteligente que se isolou. Ou seja, o princípio inteligente, ele sai da inteligência suprema, né? Tanto que no livro dos Espíritos fala que toda a lei de Deus, a lei do amor, está inscrita na nossa consciência, porque nós já fomos criados com ela. Então, o nosso princípio inteligente de espíritos individuais, ou seja, o princípio inteligente que o Bebeto é um produto, porque existiram várias vidas, né? Aí, então, o princípio inteligente, que é o princípio inteligente do Bebeto, surgiu de um princípio inteligente muito superior. Quando este princípio inteligente muito superior individualizou as nossas consciências, existiu quase que de maneira automática uma agregação do fluido cósmico universal em torno deste princípio inteligente. E essa agregação é o perispírito, né? Algo que está em torno do espírito. Para a gente pensar de uma maneira mais clara, a gente pode até considerar, claro, o corpo físico é o veículo no planeta Terra, né? Mas se a gente parar para pensar, o corpo físico é ainda uma agregação mais sólida deste fluido cósmico universal, né? Então é uma continuação do perispírito, né? E aí a questão do Rodrigo foi essa, né? Se, se existe, se esse... Monismo ou dualismo, né? Pode continuar daí, Igor. A gente tem 9 minutos, tá? Tá joia, tá joia. O E aí a Rodrigo gente... quer fazer uma consideração, eu acho. Hã? O Rodrigo quer falar, eu acho. Pode falar, pode falar. Não, só que, desculpa, o objetivo não era, mas é essa questão mesmo, assim, se em última análise o espírito seria um estágio ultra quintessenciado, né? Mas enfim, foi muito boa a resposta. Depois a gente pode aprofundar. Obrigado.
Eu que agradeço aí, porque a pergunta ela sempre vem acrescentando, a gente sempre conversa sobre isso. É impressionante. É bom como que as perguntas tornam a coisa muito mais viva, eu acho, né? Eu acho isso muito bom. E o que acontece? Tem um trechozinho aqui do livro do Décio, da Alma ao Corpo Físico, no capítulo 14, que inclusive nós estamos estudando. Tem uma partezinha aqui que ele fala, o capítulo 14 é sobre perispírito. E ele diz o seguinte, nesse trechozinho: a forma do espírito é dada pelo seu perispírito. Aí a gente já vai parar aqui nessa primeira parte. A forma do espírito. Como é que a gente vai pensar em forma de espírito? Seria imaterial. Mas a questão é, o espírito ele está sempre se expressando no fluido cósmico universal. Até porque se ele não se expressasse, ele não estaria fora de si. Ou seja, ele não existiria. Aí, usando já aquilo que é a explicação que eu já falei ali para o Rodrigo sobre Deus, mas nós somos a imagem e semelhança. Mas é semelhança. Porque nós não existimos só em nós. Até para que a gente precise comungar, para que a gente viva em comum, que essa é a nossa natureza, e evidentemente a criação quer que nós comunguemos. Então a matéria, por um lado, ela também cria muitas dificuldades, mas a matéria é o meio de comunicação entre nós. E se eu existisse só em mim, como que eu ia me comunicar com você? Com cada um de nós. Então, o veículo de comunicação do pensamento, como diz Kardec, quando está naquela parte de pensamento, ele traz ali, na própria Gênesis, ele fala isso, que a matéria é o veículo do pensamento. Ele transporta o pensamento. Se eu não tivesse a matéria, a minha realidade interior não se comunicaria com a sua realidade. Então, é justamente porque eu consigo expressar isso na matéria que a gente consegue se comunicar, porque você também consegue perceber a matéria. Você não percebe a mim em mim mesmo. Você percebe o que eu produzo na matéria. E a partir dessa produção minha, que já começa na minha própria existência. E aí o espírito, quando é um espírito puro, já não precisa nem que eu me expresse articulando palavras. A minha simples existência já plasma no meu perispírito a realidade que eu penso. Então, só de eu pensar, eu já estou cocriando. Criando o quê? Em plano muito pequeno, a mim mesmo, a minha própria realidade, o mundo que me envolve, o mundo que eu vivo, o mundo que eu organizo. Então, a minha circunstância, ela está sempre sendo moldada pela minha potência vital, que qual que é a potência vital? Potência de ordenação. Ordenação, claro que das coisas mais exteriores, mas primeiro de mim mesmo. Então, a minha circunstância primeira é o quê? Porque também é circunstancial, ou seja, nós estamos circunscritos pelo nosso perispírito, pelo nosso corpo fluídico. Então, eu estou plasmando o tempo inteiro a minha realidade mais imediata. Então, a minha vida ela está sempre sendo envolvida daquilo que eu mesmo estou plasmando ali. Então, voltando aqui para o texto do Décio, a forma do espírito, ou seja, essa circunstância mais imediata, o corpo fluídico, é dado pelo perispírito, né? O corpo fluídico. Ou seja, pelo elemento constituído de matéria. Aí ele volta, ele enfatiza ali, ó. Isso é matéria. Então, a nossa circunstância, ainda que seja mais quintessenciada possível, ela é matéria. Nesse sentido, mais genérico de matéria, não nesse sentido mais condensado de matéria, que inclusive a ciência pensa hoje, ainda, que envolve o princípio inteligente. Aí ele fala aqui do que o Kardec estava falando lá na Gênese. Poderíamos definir o perispírito como o organismo constante do espírito. E olha a palavra que ele escolhe, constante. O organismo. O que é organismo? Organismo vem de órgão, que é, em grego, organização, ordem. Então, todo organismo é algo ordenado. Ordenado por quê? Pela nossa alma, pelo nosso perispírito, pelo MOB, pelo modelo organizador biológico. E
justamente o próprio modelo organizador biológico, ele está espelhando, ele é um retrato do corpo mental, que é essa parte do perispírito mais sutil. A nossa mente. O Emmanuel fala que a mente é o espelho da vida. E o nosso perispírito é o espelho da nossa mente, como diz André Luiz. Então, é um espelho que vai espelhando o outro e vai refletindo. Então, a gente vai refletindo as coisas. O espelho da minha vida é a minha mente. Então, na medida que eu vivo, ou seja, é a forma que eu organizo a minha mente, ela está espelhando a minha vida, a forma que eu organizo as coisas ao redor de mim, a forma que eu me organizo com as pessoas. Porque a minha relação com alguém, ela também está envolta em uma certa ordem. A nossa forma de convivência é uma forma de ordenação, ela vai criando formas particulares de comunicação, palavras específicas, gestos que a gente às vezes só tem com uma pessoa. Sobretudo quando a gente progride em intimidade, essa ordenação ela vai ficando muito clara e muito particular. E ela é mais genérica quando a gente não tem muita intimidade com a pessoa. Ela tem menos ordem, menos complexidade, ela é menos viva, né? Então é a vida sempre se expressando aí. E aí Amigo, aqui, a gente pode vai falar. ter, não sei se você vai entrar aqui no questão do corpo mental, mas a gente vai ter uma palestra só sobre, um estudo só sobre o corpo Não, eu mental. não vou entrar, não. Era só para dizer que o perispírito está espelhando. Se o perispírito mais grosseiro, se é que dá para chamar ele de grosseiro, né? Ele está espelhando o nosso corpo mental, que é a dimensão mais eterizada, assim, seria o primeiro envoltório ali em torno da Uhum. inteligência. A inteligência, primeiramente, ela se expressa onde? Criando um campo mental. Todo princípio inteligente cria um campo mental, de certo modo. Analogamente também, porque é um princípio mental, não chega, já que é um princípio inteligente, é um princípio mental, digamos assim, também, né? Amigo, posso só, é que a gente vai precisar encerrar daqui a Tá pouquinho. bom. Só queria fazer uma consideração, aí eu vou repassar para você, antes de você terminar, tá? Pode fechar, que também, senão eu vou divagando muito também. Não, eu vou falar e se você tiver alguma coisa, você fala, tá? Só Tranquilo? porque nas próximas reuniões, a gente vai começar a destrinchar um pouquinho mais sobre o perispírito. Inclusive, na Aham. semana que vem, deixa eu até olhar aqui o cronograma certinho. Na semana que vem, não. Na próxima reunião, né? Que é daqui a 2 semanas, dia 10 de julho, a gente vai ter o Roberto Lúcio, que é presidente da AME em Minas Gerais, que é em Belo Horizonte, falando sobre o corpo causal, que é também chamado de corpo mental superior. E no dia 24 a gente vai ter o Décio, que é o autor desse livro que o Igor falou, falando sobre duplo etérico. Então, são dois presidentes de AME, assim, escritores de livro. E só para fazer um resumo sobre o perispírito, o Igor falou sobre isso, né? Que o perispírito é essa agregação do fluido vital em torno de um princípio inteligente e ele vai se estratificando. Assim como a matéria, que vai se complexificando e vice-versa, o perispírito também vai fazendo isso, né? Indo um pouquinho para André Luiz, ele nos mostra alguns dos corpos suprassensíveis que compõem o perispírito, e ele fala que na medicina oriental existem várias referências sobre a constituição do perispírito, né? E que esse perispírito, na verdade, não só o perispírito, mas o corpo humano, na sua realidade espiritual, ele é composto por 7 corpos, né? Então, em ordem assim, a gente vai passar por todos eles, que são, ó, o corpo físico, que é o que a gente tem, o duplo etérico, que o Décio vai trazer para gente, o corpo astral, o corpo mental, que também é conhecido como corpo mental inferior, o corpo mental superior, que também é conhecido e André Luiz chama de corpo causal, e vai ter uma palestra só dele, e o corpo búdico. Corpo búdico, o Dr. Paulo César Frutuoso vai vir em setembro falar para a gente do corpo búdico, e os esotéricos chamam de corpo átmico, que na doutrina espírita a gente considera que é o espírito propriamente dito, né? Então, nas próximas reuniões, a gente vai falar um pouquinho, vai passar pelo menos um pouquinho por cada um desses corpos, para a gente poder ter uma noção mais integral
sobre o perispírito, sobre o espírito de maneira integral, e poder prosseguir no nosso estudo do passe propriamente dito, de como fazer a transmissão dessas energias entre os corpos, entre o plano físico, né, e o plano espiritual. É só isso, Igor. Você termina Não, aí. Fecha aí. Não, a última coisa que eu ia falar aqui, só para eu encerrar, é essa questão da tendência, porque a matéria força a gente à individualização. Até porque se a gente não tivesse a matéria para se expressar, a gente seria apenas uma ideia de Deus, né? Então, a matéria faz a gente existir e estar fora, e a gente, para existir dessa forma, a gente precisa dessa força interior vital, e na medida que a gente vai querendo se individualizar, esse processo de individuação, que lá na psicologia do Jung vai sendo descrito, a gente precisa ter uma força interior, se tira de nós essa força interior, e no que exige de nós essa força, a gente evolui. Então a matéria, ela é o estímulo de desenvolvimento do nosso ser, principalmente de individuação. Quando a gente completar essa individuação, a gente vai começar um outro ciclo, que a gente provavelmente vai ter um retorno, né, maior, a gente vai saindo da matéria, se afastando dessa matéria grosseira. Mas a gente teve que ir se aproximando dessa matéria grosseira e cada vez mais complexa, mais organizada, com maiores desafios existenciais também ao redor de nós, para que nós nos tornássemos mais potentes, mais capazes, mais vivos, ou seja, mais capazes de organizar a nossa circunstância. E é isso. Então, assim, no final das contas, o perispírito é esse conjunto de automatismos, e não só automatismos, de conscientização, que nos permite organizar a nossa circunstância, e ele próprio é a nossa circunstância mais imediata. Muito É bom, isso. muito bom. E a forma, inclusive, quando o Igor fala isso, né, me vem a lei de causa e efeito na mente, né, como algo que é autoimposto pelo próprio espírito, não é algo que vem de maneira punitiva, né? Então, antes da gente Exato. terminar, alguém quer fazer alguma colocação? Tem alguma pergunta? A Carla, a Irene, que ficou ligada, a Luciana, o Carlos, que estava lá no Mednesp com a gente, o Márcio, que sempre fala. Eu quero Então, vai. falar, né? Porque eu acho que em vários momentos eu não consegui me conter aqui, né? Acho que eu fui me expressando, porque a mente, não sei se todo mundo teve essa percepção, eu fui anotando aqui algumas coisas que eu preciso ainda sentir, né? Eu acho que eu ouvi e a mente foi fazendo algumas conexões, mas eu acho que é sair um pouco desse plano mais racional, e eu preciso sentir mais algo que me chamou muita atenção na sua fala, Igor. E aí eu sou do campo da psicologia, né? Eu vou para esse lugar, é quando você falou que tudo se expressa, né? E pelo menos para mim, repensar, né? Ou pensar, né? Ou ressignificar esse tudo se expressa. E aí eu fiquei pensando até na forma de fazer prece, sabe? Agora, porque a gente tem um hábito de fazer prece aqui em casa e acaba que eu me refiro muito a Deus como esse algo em que estamos inseridos e que expressa e é expressado. Agora eu falei, opa, peraí, arruma aqui tudo. Eu preciso de um tempo. Por isso que eu falei assim, ó, né? Eu queria que tivesse aqui aquele íconezinho da cabeça explodindo. Eu falei, deixa eu organizar. Eu amo semântica. Aí você começou a explicar pela semântica, tinha momentos que eu estava tentando digitar, anotar, mas assim, foi bem instigante, foi muito bom. Gente, só uma coisa assim, eu adoro conversar sobre isso. Se alguém quiser me mandar mensagem, o Bebeto coloca meu telefone para mandar, que a gente troca ideia, porque isso para mim também é super estimulante. Eu tenho que até me cuidar aqui para não ficar falando aqui 3 horas, né? Porque Bebeto, conversar providencie sobre o isso é telefone ótimo. dele. Pode deixar. Ô, seu Carlos, ó, conheci o Carlos lá no Mednef, fiquei chamando ele de Continua? senhor o tempo todo. Ô, Carlos, o Igor é o cara que eu falei com o senhor lá no Mednesp, pra gente conversar. Muito, muito, muito bom mesmo, excelente. E, aliás, essa tua última colocação, casando com essa noção dos espelhos que geram espelhos, e aí você mais ou menos
colocou que no espírito estão os sentimentos definem como vai ser aquele perispírito, que vai definir como vai ser o corpo. Isso é muito bacana. E essa noção também de espelhos ou de placas, né, paralelas, né, isso foi muito explorado lá em algumas falas, eu acho que particularmente pelo Décio lá no Mednesp. Não sei se você lembra disso, né, essa noção de placas paralelas, de sucessão, né? Então, sim, eu gostaria sim de conversar com. Então, esse é o Igor, realmente de Valença, né? Uma última pergunta. Você é médico, qual é a sua formação, por gentileza? Eu sou professor de educação física, eu dou aula de tênis. Ah, excelente. Puxa, bacana, muito legal. Então tá bom, mas está muito bom. Gostei muito, muito mesmo. Obrigado. Será um prazer conversarmos. Nesse livro que a gente está lendo, a doutora Marlene coloca, né, que o perispírito ele funciona como uma placa ultrassensível. A gente vai passar até por essa expressão dela. E só uma última coisa, você falou assim legal que não é uma punição, né? Na verdade, o espírito sabe, ele sabe como deverá ser o perispírito, portanto vai ser o corpo. Então essa noção de punição, ela deve cair, e lá no Mednesp eu conversei muito com aquele professor Guilherme Tostes, que ele fez lá a palestra lá da física quântica e correlações espirituais. E ele fez uma colocação muito interessante sobre uma necessidade natural, bem tranquila, de revisão do pensamento de Kardec. Eu lembro que ele questionou, entre aspas, o próprio método do Kardec, né? E aí ele colocou isso e aí algumas ideias, como por exemplo você colocou agora, Bebeto, de punição, de castigo, de pagar, elas ficaram atrasadas, que aparece também no Evangelho, aparece no Livro dos Espíritos. Então isso aí é algo bem interessante de se pensar porque deve mudar. Ele chegou a dizer o seguinte, que o espiritismo pode estar sob risco de uma não sobrevivência. Ele falou textualmente isso numa conversa que eu tive com ele depois. Foi muito interessante e vale a pena a gente ver, enfim, sem perder os fundamentos, obviamente. Claro. Acho super válido. Era a orientação de Kardec, né? Questionar sempre, né? Eu vou pedir a gente já estourou nosso tempo, o pessoal já andou saindo aí, vamos fazer a nossa prece de encerramento? Carla, você quer fazer a prece pra gente? Claro, eu vou pedir para a gente tomar uma respiração profunda para acalmar aí os pensamentos, para que a gente possa se conectar e sentir tudo que foi ouvido, tudo que foi pensado, tudo que foi assimilado e o que ainda não foi, para que a gente possa esperar o nosso tempo, mas infinitamente agradecer esse encontro. Nós sabemos que não existe acaso, então, se aqui estivemos e tivemos a oportunidade de ouvir não só o Igor, mas todo esse conhecimento que foi disposto, foi preparado para que a gente pudesse alcançar, e os próximos conhecimentos que virão, que a gente possa ter o nosso momento de descanso, mas também de gratidão, de saber reconhecer esse momento de presença, esse momento de troca, e que a gente possa se ver em breve, daqui a 15 dias, num novo encontro, com um novo propósito, mas sempre nos alimentando, com conhecimento, mas também com muito amor. Que assim seja, que todos tenham uma excelente noite de descanso e de refazimento. Graças a